Hoje nós vamos aprender sobre o emprego do se e do que. E nós vamos perceber que essas palavras, elas podem ter valores morfológicos. Vamos começar com o caso do se. O se, ele pode funcionar como pronome. E o primeiro caso que eu apresento a vocês é de pronome apassivador. O que é isso, professor? Muito simples. Significa que quando você olha para a oração, você vai encontrar um tipo de verbo. E este verbo vai estar acompanhado do pronome se, que é o pronome apassivador. E ele está constituindo, ele está formando uma voz passiva sintética, porque eu tenho o verbo consertam acompanhado do pronome se. O pronome, o pronome se, ele também pode indicar índice de indeterminação do sujeito. O que é isso? Quando a gente trabalha os tipos de sujeito, há o caso de sujeito indeterminado, e existe uma estrutura para que isso ocorra. Significa que no início da minha oração, eu vou encontrar uma voz passiva sintética, que não vai me dizer, não vai me mostrar quem é que praticou a ação, como a gente pode perceber no exemplo. Trabalha-se muito aqui. Eu não sei quem é que trabalha. Então, quando eu tenho essa voz passiva sintética iniciando a oração, significa que eu tenho um índice de determinação do sujeito. Um outro caso é de pronome reflexivo. O que é isso, professor? É quando o meu verbo, que está acompanhado do pronome se, ele demonstra que o meu sujeito praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Como a gente pode perceber no exemplo. Solange considerou-se culpada pela tristeza do amigo. A Solange tanto praticou como sofreu uma ação por meio do verbo considerou-se. Então, observa que ali o se está funcionando como pronome reflexivo e está indicando que o sujeito praticou e sofreu a ação. Um outro caso é quando o se funciona como conjunção, e há dois tipos: conjunção subordinativa integrante e subordinativa condicional. No primeiro caso, tem a ver quando a gente trabalha as orações subordinadas substantivas, né? A oração pode começar com que ou se, e ali vai me indicar que eu tenho uma oração subordinada substantiva. No primeiro exemplo, eu digo o seguinte: não sei se ele voltará hoje para casa. Se ele voltará hoje para casa, é a minha oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, ali eu tenho o se está funcionando como uma conjunção subordinativa. Uma conjunção subordinativa condicional. Quando isso ocorre? Quando a gente está trabalhando aquele tipo de oração subordinada adverbial condicional. Lembra? Toda vez que você encontrar a oração iniciando com a conjunção se, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Olha o exemplo. Se ela não vier, teremos muito trabalho. Se ela não vier, é a minha oração subordinada adverbial condicional. O se, ele também pode ser uma palavra de realce. E o que é uma palavra de realce? Ela está realçando, ela está enfatizando, mas não necessariamente eu preciso utilizá-la dentro da oração. Olha o exemplo. Os convidados foram-se embora ao amanhecer. Eu poderia muito bem falar: os convidados foram embora ao amanhecer. Então percebam que não necessariamente eu preciso utilizar a palavra se dentro da minha oração, dentro da estrutura verbal. Agora vamos ao caso da palavra que também pode funcionar como um pronome. E o primeiro caso é de pronome relativo. O pronome relativo ele é muito fácil de ser reconhecido porque ele está interligado com a palavra anterior a ele, ou seja, com o nome que aparece antes dele. E ele pode equivaler a o qual e as suas variações: o qual, a qual, os quais, as quais. Por exemplo, devolvi o dinheiro que me deram por engano. Observa que o pronome que ali está interrelacionado com o nome dinheiro, e eu posso substituir por o qual. Devolvi o dinheiro, o qual me deram por engano. Ele também pode funcionar como um pronome indefinido adjetivo. Olha o exemplo. Que tempo estranho, ora faz frio, ora faz calor.
Observa o início. Que tempo estranho. Este que aparece antes do nome, ele tem o valor de adjunto adnominal. Então, como é que você vai fazer para diferenciar? Basta ver a estrutura. Se ele aparecer antes de um nome, como tempo, significa que ele está funcionando como pronome indefinido adjetivo. Pronome indefinido substantivo. Muito fácil também de ser reconhecido, porque ele equivale a que coisa. Então, quando eu falo que caiu, eu posso simplesmente substituir por que coisa caiu. Quando eu falo a fantasia era feita de quê? A fantasia era feita de que coisa? Então, quando der para substituir por que coisa, significa que ali o meu que está funcionando como pronome definido substantivo. O que também pode funcionar como uma conjunção, e também há dois casos: uma conjunção coordenativa e uma conjunção subordinativa. Quando ele funciona como conjunção coordenativa, significa que ele está servindo para unir as orações, e ele pode expressar aquelas circunstâncias, adição, explicação, como a gente pode perceber no caso. No primeiro caso, trabalha que trabalha e nunca vê dinheiro. Significa que a conjunção que eu tenho ali dentro da oração, que, ela está unindo a primeira com a segunda oração e está dando ideia de adição. Como conjunção subordinativa, tem a ver quando a gente trabalha as orações subordinadas substantivas. Exemplo: esperava que eles me entendessem. A partir do que, até o final da oração, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ou também eu posso ter um caso como corria mais que coelho. Significa que ali, que coelho, está ocorrendo uma comparação. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial comparativa. O que, ele também pode ter o valor de advérbio. E como vocês sabem, o advérbio ele pode modificar determinadas palavras. Nos exemplos abaixo, ele está modificando dois tipos, um adjetivo e um advérbio, né? E ele pode ser equivalente a quão. Então, quando eu falo, que lindo foi teu gesto, o que está modificando o sentido o sentido da palavra do adjetivo lindo, está modificando o sentido, está intensificando o sentido do adjetivo lindo, e eu posso utilizar a palavra quão. Quão lindo foi teu gesto? Que longe é a tua casa? O que está intensificando, está modificando o advérbio longe. Então, também posso dizer quão longe é a tua casa? O que, ele também pode funcionar como preposição. E quando isso ocorre? Como vocês sabem, a preposição ela serve como uma ponte, porque ela liga uma palavra a outra. Nos casos abaixo, esse que aí ele pode equivaler a simplesmente a preposição de, dentro de uma locução verbal. Então, quando eu falo tem que sair, observa que eu tenho um verbo auxiliar, que é o tenho, e observa que eu tenho o verbo sair, que é um verbo principal que está no infinitivo. E eu posso substituir pela preposição de. Então, tenho de sair. Um outro caso é quando o que funciona como interjeição. Para quem não está lembrado, interjeição são aquelas pequenas palavras que expressam emoções. Então, quando eu digo que, você vai deixá-lo sair agora? Esse que está expressando pode ser não acredito, meu Deus, não acredito. Então, quando isso ocorre, o que está funcionando como interjeição. E o que também pode ser uma palavra de realce, né? Não necessariamente eu tenho que tê-lo dentro da oração. Quase que eu perco o jogo. Eu posso muito bem dizer, quase eu perco o jogo. Bem, meninos, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só perguntar. Tchau!